Olá, meu nome é Rafael Viana e hoje eu vou falar para vocês sobre como obter uma menor tributação para a sua empresa no Simples Nacional usando o fator R, regra presente no artigo número 18 da Lei Complementar número 123. Para quem não sabe, o fator R é o nome dado à razão entre dois indicadores fundamentais de uma empresa, os gastos com folha de pagamento e o seu faturamento bruto dos últimos 12 meses. Se você está assistindo a esse vídeo, provavelmente está buscando uma maneira de reduzir a sua tributação através do fator R, então eu vou direto ao ponto. O fator R pode sim promover uma redução significativa nos impostos, desde que a sua empresa atenda aos seguintes critérios obrigatórios. 1. Seja optante pelo regime Simples Nacional. 2. Realize atividades elegíveis ao fator R, tais como desenvolvimento de software, serviços de engenharia, serviços médicos, etc. A lista completa está aqui na tela. Verifique se a sua empresa se enquadra em alguma dessas categorias. E 3. Tenha um fator R acima de 28%, ou seja, tenha um custo com folha de salários superior a 28% do faturamento bruto da sua empresa nos últimos 12 meses em relação ao período de apuração. Por exemplo, se estamos em julho de 2019, o fator R que influenciará a alíquota do mês de julho, com vencimento em 20 de agosto, será calculado pela razão entre o montante de folha de salários de julho de 2018 até junho de 2019 e o faturamento bruto deste mesmo período. Para o fator R, pode ser considerado folha de salários todo o valor pago em folha de pagamento nos últimos 12 meses, incluindo o 13º salário, encargos, retiradas de prolabore dos sócios, e valores efetivamente recolhidos pela sua empresa para o INSS e o FGTS. Se a sua empresa atende a esses critérios, a tributação que incide sobre o faturamento pode sim cair para o anexo 3 do Simples Nacional, em vez de se manter no anexo 5. Na maioria dos casos, esta troca de anexos gera uma economia tributária muito grande, na faixa de 4 a 6% sobre o faturamento bruto, mesmo levando em consideração todos os encargos sob a folha de salários. Vejamos alguns exemplos. Uma empresa de desenvolvimento de software que tem um faturamento bruto mensal de R$15 mil normalmente sofre uma tributação de 15,5% pela tabela do anexo 5 do Simples Nacional. Mas se nos últimos 12 meses essa mesma empresa manteve um custo mensal com folha de salário superior a 28% de R$15 mil, pela regra do fator R, a sua tributação pode cair para o anexo 3, ou seja, nesse exemplo, sai de 15,5% para apenas 6%. Então, alguns de vocês já podem estar se perguntando: se minha empresa não tiver custo com folha de salários, o que eu faço para obter a redução do fator R? Devo somente pagar um prolabore aos sócios no montante de 28% do faturamento mensal a partir de agora? Bom, não é tão simples assim. Vamos por partes. Se a sua empresa não tem um histórico de folha de pagamento, você tem duas opções. Opção 1. Passar, a partir de agora, a realizar o pagamento do prolabore, proporcional a 28% do faturamento de cada mês durante 12 meses. Aí, neste caso, a sua empresa somente se beneficiará da tributação reduzida a partir do 13º mês. E temos a opção 2. Pagar de uma vez um prolabore a um ou mais sócios que corresponda a 28% do faturamento bruto acumulado dos últimos 12 meses. Desta forma, haverá um alto custo imediato de INSS e imposto de renda que vai incidir sobre esse valor. Porém, nos meses seguintes, a sua empresa já poderá se beneficiar da economia tributária oferecida pelo fator R. No exemplo que citamos há pouco, da empresa que fatura R$15 mil por mês, estamos falando de uma economia mensal de R$900, já levando em consideração inclusive os gastos com pagamento de INSS e imposto de renda que incidem sobre o prolabore mensalmente. Agora que você já entende o conceito básico sobre o fator R, vou falar sobre uma contribuição para a Previdência automática e obrigatória que todas as empresas tributadas pelos anexos 3 e 5 do Simples Nacional já fazem. Ela se chama CPP, ou Contribuição Previdenciária Patronal. Em outras palavras,
a CPP já se encontra embutida na alíquota de impostos pagos no Simples Nacional, e essa contribuição previdenciária pode ser somada à folha de salários e contabilizada no cálculo do fator R. Com isso, é possível diminuir o valor mínimo de folha de salários necessário para atingir os 28% do fator R. Então, no exemplo que citamos anteriormente, se a empresa que fatura R$15 mil mensais está com o fator R acima de 28% e já paga 6% de impostos, aproximadamente 2,6% desses 6% já correspondem à contribuição patronal, o que totaliza um custo mensal de R$ 390,60 de contribuição obrigatória para a Previdência. Se o custo com folha de salários para atingir um fator R de 28% é de R$ 4.200, ou seja, 28% daqueles R$15 mil de faturamento, podemos subtrair deste valor os R$ 390,60 que já têm sido pagos de contribuição patronal, que diminui o prolabore mensal necessário de R$ 4.200 para R$ 3.809,40. Em outras palavras, se esta empresa mantiver um faturamento mensal de R$ 15 mil e pagar todo mês um montante de R$ 3.809,40 de prolabore para os sócios, ela sempre terá acesso à alíquota de imposto menor pelo anexo 3, economizando com isso R$ 900 por mês. O percentual de CPP obrigatório varia conforme o anexo e o faturamento da empresa. Na descrição do vídeo, vou colocar um link para um artigo do nosso blog que contém as tabelas que mostram o percentual de CPP embutido na alíquota do Simples Nacional em cada caso. Então, quer usar o fator R para reduzir a tributação da sua empresa? Fique atento às dicas a seguir. Dica número 1. Mantenha o controle do faturamento e dos gastos com folha de salários feitos por sua empresa todos os meses. Para facilitar esse controle, fornecemos uma planilha gratuita que pode ser acessada em um artigo do nosso blog. Coloquei o link para esse artigo aqui abaixo na descrição do vídeo. Dica número 2. O fator R da sua empresa pode variar a cada mês, com base nos acontecimentos do mês anterior. Assim, você deve sempre ficar atento a variações no seu faturamento para manter a sua folha de salários na proporção de 28% do faturamento. Se você for realizar alterações no prolabore, sempre faça isso antes do fim do mês, para que possa influenciar a alíquota do mês seguinte. Dica número 3. Se você acabou de abrir a sua empresa, o cálculo do fator R é determinado pela razão entre o faturamento bruto e a folha de salários do próprio mês de abertura. A partir dos meses seguintes, passa a valer a regra de se levar em consideração apenas os 12 meses anteriores ao mês de apuração do imposto. E hoje ficamos por aqui. Para aprender mais sobre o fator R, não deixe de visitar os links na descrição do vídeo. Eu sou Rafael Viana e este foi mais um vídeo da Agilize, primeira contabilidade online do Brasil. Obrigado e até o próximo vídeo.